Fim das conversas. Fórmula 1, por enquanto, decide sobre os motores do futuro. A FIA aprova mais uma fabricante de motores para a Fórmula 1. Chefe da Ferrari finalmente fala sobre atualizações, pois o Leclerc exigiu respostas da equipe. Norris revela foco para este ano. As notícias que estão saindo aí, infundadas inclusive, a possível rescisão de contrato do Max Verstappen, a ida de Russell para a Red Bull. Meus amigos, até o Verstappen tá de saco cheio desse assunto. Ele mesmo desmentiu isso. Eu vou esmiuçar para vocês tudo sobre agora. Pois padrão canal Treta F1, prezamos pela qualidade das informações, sem rumor, sem especulação, sem enrolação e sem achismo. Por isso, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Todo dia, no final do dia, tem vídeo informativo para vocês sobre a Fórmula 1 aqui. E em breve lançarei um vídeo com uma comparação técnica bem legal sobre a punição do Max Verstappen na Arábia Saudita e comparando com outros casos e interpretando o regulamento para vocês. Em breve, aguardem. Semana retrasada, muito foi veiculado que a Fórmula 1 iria se reunir com fabricantes de motores, entre outras entidades, sobre um possível retorno dos motores V10 para a Fórmula 1. Porém, a Fórmula 1 nesse momento está descartando totalmente o retorno de motores totalmente aspirados no futuro da competição. Então a Fórmula 1 não retornará aos motores V10 ou qualquer outro motor aspirado em um futuro próximo. A única alteração, se é que podemos dizer assim, válida dessas conversas da semana passada, seria a quantidade de potência elétrica que os carros do futuro, a partir de 2026, usariam durante uma volta. O importante é que a energia elétrica gerada pelo carro vai corresponder em 50% da potência total do carro. Atualmente, essa proporção é bem menor, ou seja, a partir do ano que vem, metade da potência dos carros basicamente vai ser de motor elétrico. Tem equipe que apoia, tem equipe que não apoia. E aí continuamos com uma discussão sem fim. Mas o fato é que a Fórmula 1 descartou completamente os retornos aos motores V10. Uma pena. E não muito depois dessa notícia, olha só quem confirmou seu interesse para começar a fabricar motores para a Fórmula 1, a GM, pessoal. Olha, existe um grande interesse comercial em fabricar motores para a Fórmula 1. Os motores dos carros de Fórmula 1 são os mais tecnológicos e eficientes do mundo. Então, se uma fábrica desenvolve tal tecnologia, ela pode posteriormente passar esta tecnologia para seus carros e vender para o público final. Claro, um valor muito alto. É o que a Mercedes já faz há muito tempo, McLaren também, Ferrari. E o maior exemplo disso tudo, vocês sabem, é os Pedal Shift, câmbio borboleta, tecnologia que surgiu primeiro na Fórmula 1, foi apresentada na Fórmula 1. Anos mais tarde, começou a aparecer nos carros esportivos mundo afora. Então, a GM Performance Power Unit, que é a divisão de fabricação de motores da GM, foi aprovada e vai começar a fabricar e fornecer motores para possíveis equipes clientes a partir de 2029, ou seja, só num regulamento futuro, pois a partir de 2026 já serão novos motores. E esse regulamento, teoricamente, vai até 2028. Então, em 2029, a Fórmula 1 vai mudar o regulamento e os motores mais uma vez. E a conversa é sempre aquela, né? Tornar o automobilismo mais acessível e inclusivo em todo o mundo, com mais tecnologia, sustentabilidade, inovação. Quem disse isso foi o CEO da GM. Apenas uma informação rápida para vocês. E atenção, hein? Depois da entrevista no puxão de orelha do Leclerc de ontem, Ferrari já respondeu, hein? Lembra que o Leclerc não ficou nem um pouco satisfeito ou feliz com a Ferrari por não estar se preocupando atualmente no campeonato de pilotos. Então ontem o Leclerc deu uma dura na Ferrari, dizendo que ele está preocupado e não quer mais perder pontos. Já está 50 pontos atrás do líder do campeonato, é muita coisa. Ficou bravo o Leclerc. E aí o chefe da Ferrari, que ontem estava defendendo com unhas e dentes o Hamilton, deu uma resposta. Eu vou resumir a entrevista dele. Basicamente ele falou que o ponto negativo da Ferrari hoje é a qualificação. O carro é lento na qualificação. E se você larga muito atrás do grid, você não consegue ganhar muitas posições. Ele também culpou um pouco a turbulência dos carros da frente. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Quando você anda muito próximo do carro à sua frente, por mais que você tenha DRS, você não consegue ultrapassá-lo por causa da turbulência, o que também causa mais desgaste no pneu. Então, por esse motivo, a turbulência cada vez maior a cada ano, é muito importante o carro largar na frente. E a Ferrari não está conseguindo entregar isso. Porém, ele lembra que ainda a Ferrari não entende os problemas, mas que estão trabalhando para entendê-los. E sobre as atualizações, ele lembra que Miami, que é a próxima corrida, não nessa semana, na outra, tem a corrida sprint. Então, o evento todo vai ter apenas um treino livre. Então, dá pouco tempo para trabalhar nas novas peças. Então, provavelmente, traremos atualizações para Imola, disse o chefe da Ferrari. E finalizou a entrevista lamentando pelos pontos que a Ferrari perdeu na China, onde os dois carros foram desclassificados. Claro, por erro gerencial,
técnico da própria equipe durante a corrida, que em algum momento erraram nos cálculos ou nos ajustes e que ao final fez os seus dois carros serem desclassificados, perdendo muito. E o Leclerc não ficou nem um pouco feliz com isso. Tanto que o próprio Leclerc estabelece uma data para a Ferrari melhorar o carro. E diz que a Ferrari está atrasada em termos de desempenho. E que nas últimas 2 ou 3 corridas, a Ferrari seguiu em uma direção de desenvolvimento do carro e acerto que não deixou ele confortável com o carro. E insiste que a equipe precisa de um carro melhor. E Barcelona pode ser um ponto de virada da temporada, viu? Com uma nova asa dianteira, ele espera que as coisas fiquem melhor por lá. E por que ele citou Barcelona, pessoal? Espanha, a 9ª etapa. Já falei para vocês sobre isso, onde tudo vai mudar definitivamente. Além das atualizações que a Ferrari pretende trazer na 7ª etapa, que é Emília-Romanha ou Imola. Depois tem Mônaco, que é uma lástima, e aí vem Espanha-Barcelona. Na 9ª etapa, a FIA vai enrijecer muito o regulamento, as regras das asas flexíveis. Então a Ferrari, Mercedes e principalmente a Red Bull espera que a partir da 9ª etapa a McLaren deixe de ser o melhor carro da temporada. Carro super rápido nas curvas de baixa velocidade. E é por esse motivo que Leclerc lembra que na Espanha pode ser o ponto de virada da temporada. É, pessoal, ansioso para a Espanha. Enquanto isso, Norris com foco total para a disputa ao título mundial de pilotos de 2025, tanto que neste ano ele nem bebeu bebida alcoólica. Será verdade? Que papinho, hein? Vamos entender. Norris disse que mudou completamente seu comportamento do ano passado para este ano. Ele revelou que ainda não bebeu nada em 2025, pois está priorizando atividades na pista. Até está deixando de ver seus melhores amigos, deixando de ir em festas, dar um rolê de carro, mas ele justifica isso, pois no momento ele está lutando pelo título mundial. Então ele não tem tempo para fazer isso agora, para fazer lazer agora. Ele tem que voltar para casa e treinar. Ele só precisa continuar trabalhando duro, por isso não pode sair e festejar. Ele está competindo contra os melhores do mundo, Max, Oscar, Charles e Russell. Se ele cometer o menor erro, ele vai ter que pagar pelo erro imediatamente. E isso que ele falou, pessoal, reflete totalmente no erro que ele cometeu na qualificação da Arábia Saudita. Cometeu um erro, bateu o carro e largou na 10ª colocação, deixando ele em uma situação complicadíssima. Ainda mais uma pista que o efeito turbulência é muito grande. Norris realmente está se esforçando nesse ano. Atenção, pessoal, principal notícia desta semana: suposta saída de Verstappen da Red Bull, suposta saída de Russell, negociações, mas quantos vídeos e notícias escandalosas clickbait estou vendo sobre isso? E é claro, para vocês eu vou trazer a real informação agora. Acontece que essas reportagens e vídeos estão ressuscitando uma informação lá do ano passado, que foi confirmada no começo desse ano pelo próprio consultor de pilotos da Red Bull. Sim, a Red Bull de fato tem medo do Verstappen querer sair da equipe. Pois sim, existe uma cláusula de desempenho no contrato do Max Verstappen. Ninguém sabe ao certo como as especificações dessa cláusula de desempenho. Ninguém sabe ao certo. Porém, o que aconteceu? A imprensa, sem citar a fonte, disse que uma das cláusulas é a seguinte, vai vendo, que se até as férias da Fórmula 1 Verstappen não estiver em primeiro ou segundo colocado no campeonato de pilotos, ele poderá imediatamente rescindir seu contrato sem pagar nenhuma multa. Aí você pergunta a fonte, não tem fonte. Poxa, pessoal, pelo amor de Deus, né? Agora vamos lá, e onde entra o George Russell nisso aí? Atenção aqui que daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que os próprios envolvidos comentaram sobre esse assunto, tá? Porque é isso que eu priorizo. Nenhum rumor, nem especulação de imprensa nenhuma. É o que sai da boca de quem está envolvido nisso. É claro que muitas vezes eles ocultam informações. Mas é melhor trabalhar com a verdade do que ficar criando especulações, por mais óbvias que elas sejam, entende? Vamos lá. Onde que o Russell entra nisso aí? O contrato do Russell vence este ano. Então, por óbvio, ele seria o piloto muito forte para entrar no lugar do Max Verstappen. E por consequência, Verstappen ir para a Mercedes. Equipe o qual lá no ano passado quis contratar Max Verstappen. Ano passado e retrasado também, inclusive. Ou seja, isso é um cenário perfeito para os terraplanistas. Não é assim que funciona, pessoal. Vamos ver o que saiu da boca do próprio Russell. Inclusive, ele disse isso na semana passada e voltou a falar nessa semana. Russell disse que não está nem um pouco preocupado com essa situação, com esses rumores, e que é normal a imprensa começar a soltar essas especulações por causa da situação. Mas ele não está nem um pouco preocupado, pois no momento, atualmente, ele está confortável na equipe, e a equipe está confortável com ele. O projeto da Mercedes com o Russell ainda é duradouro.
Ele está fazendo um ótimo trabalho, como ele vem demonstrando, e nós estamos vendo. Engenheiro, chefe de equipe, elogiando muito o Russell e o Antonelli na equipe. O Russell já conseguiu 3 pódios, 2 terceiro lugar e 1 segundo lugar. E é o atual quarto colocado no campeonato com 73 pontos. Não está muito longe do Max Verstappen, não. E uma outra coisa que o Russell disse nas entrevistas é que a gerência das equipes de fato começam a conversar sobre esse assunto de contrato, renovação, etc. somente em junho ou julho, próximo das férias da Fórmula 1. Então o Russell classifica aqui: a mídia está adiantando uma conversa que nem existe ainda. Mas por que a mídia está adiantando essa conversa? É uma situação exposta pela própria Red Bull de meses atrás. Por causa disso que está na tela de vocês agora. Max Verstappen não é mais o primeiro nem o segundo colocado, é o terceiro colocado. E por causa de uma informação que não existe nem fonte, dizendo que Max Verstappen, se não ficar entre o top 2, pode deixar a Red Bull, e após a última corrida ele ficou em terceiro lugar, então essa situação, essa especulação veio à tona. Mas o que o próprio Max Verstappen disse sobre isso nessa semana ainda? Ele disse que, honestamente, muitas pessoas estão falando sobre isso, menos ele. Então, como ele já disse, ele quer apenas concentrar no carro dele e trabalhar com as pessoas da equipe. Essa é a única coisa que ele está pensando no momento. E ele está muito relaxado, confortável, está bem ambientado na equipe. E ainda fala mais, atenção, ele diz que as pessoas, a mídia, querem ter alguma coisa para escrever. E depois ele acabou com essa imprensa especulativa. O legal dessa entrevista, pessoal, é que foi na língua nativa dele, em holandês, então ele se solta mais. Ele falou, veja bem, eu acho que todo piloto quer estar no carro mais rápido. Isso é óbvio, é normal. Mas também não significa que você deve simplesmente fugir quando as coisas não saem do seu jeito por um tempo. A equipe ainda está trabalhando para resolver os problemas. E isso é tudo que se pode fazer. Você pode começar a gritar, a berrar, mas nada vai adiantar. Muito menos ajudar. Ele está apenas tentando fazer o melhor que ele pode. E é muito provável que em 2026 tudo estará resolvido. Mas nem sempre se pode ganhar tudo, finalizou Max Verstappen. E no momento que ele falou que ele está bastante relaxado, de fato ele está relaxado. Vocês conhecem Max Verstappen, 2021, 22, 23. Quando o carro estava ruim, dava um probleminha, o cara gritava no rádio, ficava muito bravo, xingava mesmo. Saía do carro jogando o volante. Se ele fizesse P2 na qualificação, ele descia do carro e saía esmurrando os muros do paddock. Este era o Verstappen. E hoje ele está muito calmo. Creio que vocês estão assistindo as corridas. E a forma que ele fala é muito tranquila, mais ou menos assim. Ó, o carro tá escapando de dianteira aqui, tá? Não tá muito confortável não. Aí ele volta para os boxes, a equipe coloca as 3 telas de telemetria para ele começa a fazer alguns apontamentos, a equipe ajusta aqui, ajusta ali, ele volta para a corrida, volta para os testes e assim procede. Por isso eu falo, informação, cobertura interativa, verdadeira como essa. Vale seu like? Deixa o like para fortalecer. E antes que me perguntem, sim, eu estou estudando possibilidades para mudar o nome do canal, pois ele não pode mais ter Fórmula 1 no nome, é proibido isso. Então estou estudando um nome bem legal, bem autêntico, e que apresente legal todo o conteúdo que eu faço e entrego para vocês. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe.